Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Neste amanhecer, somos lembrados da imensidão do amor de Cristo por nós. Ele deu sua vida para nos salvar, para nos redimir e nos reconciliar com o Pai Celestial. Que essa verdade seja sempre diante de nossos olhos, nos inspirando a viver em gratidão e a compartilhar o amor de Jesus com todos ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa reflexão desta manhã. Fuja do pecado, não desvie do seu relacionamento com Deus. Quando cometemos o pecado, nos afastamos, perdemos a comunhão, nos distanciamos de Deus, deixamos de olhar para dentro e olhamos para fora, buscando saciar a nossa fome com as coisas externas. Deus nos criou para nos relacionarmos. Logo no início, Ele colocou Adão em convívio com toda a sua criação. Ele não quis que o ser humano estivesse só, e a todo instante o Senhor se mantinha em plena relação com o homem. Todas as tardes ele passeava pelo jardim. Portanto, o pecado é a falência dessa relação, é a quebra dessa comunhão, é não amar. O pecado é um ato de livre escolha que traz várias consequências para nós, sendo a maior delas a ruptura da relação com Deus. Com isso, entendemos que o pecado não é um código que transgredimos, mas uma relação que destruímos com o nosso próximo, com nós mesmos e com Deus. Pecado é a luta do cristão. Estamos diante de uma luta que perpassa a história da humanidade, que foi iniciada desde a origem do mundo e durará até o último dia. Por isso, devemos lutar sempre contra o pecado. Igualmente, o atleta na luta esportiva só recebe a coroa se lutar segundo as regras. É uma luta dura, mas necessária, sem a qual não podemos agradar a Deus e sermos felizes. Caiu? Levante-se, peça a Deus o perdão, arrependa-se de todo o seu coração. Perdoe a si mesmo e continue a caminhar. Não é porque perdemos uma batalha que vamos perder a guerra contra o pecado, pois as quedas nos ajudam a nos desprezar e a confiar em Deus. Elas são remédios contra o nosso orgulho, contra o amor próprio, contra a nossa presunção e arrogância. Devemos entender que essas tentações contra a pureza nos tornam mais castos. Quando as superamos, as tentações contra a ira nos tornam mais mansos e humildes. As tentações da gula nos tornam mais fortes na temperança. O combate contra as tentações nos faz mais fortes e mais vigilantes. Nossas faltas fazem-nos conhecer experimentalmente e tocar com os dedos a nossa miséria e impotência, e nos dão a humildade, que é um dos pilares do movimento e uma virtude que agrada muito ao Senhor. Por isso, ao cair, não podemos ficar pisoteando a alma sem querer aceitar, por orgulho, a própria queda.
mas, ao contrário, dizer como ensina São Francisco de Sales: ó minha alma, minha pobre alma, levante-se, é grande a misericórdia de Deus. 4 dicas para superarmos o pecado. Devemos guardar 4 coisas como se fossem armas para nossa segurança e obtermos a vitória. São elas: a desconfiança de si, a confiança em Deus, os exercícios e as orações. Esse é o caminho da perfeição cristã, que passa pela cruz, não existindo santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Fazer a vontade de Deus é, antes de tudo, lutar contra os nossos pecados, pois eles nos escravizam e nos separam do amor. Não separam dessa relação que Deus sonhou e deseja ter conosco. Nunca podemos desesperar ou desanimar, mesmo que nossos pecados sejam numerosos. Não podemos permitir que depois do pecado entre o desespero em nosso coração. Assim, lemos na primeira carta de São João: se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e tudo conhece. 1 João, capítulo 3, versículo 20. E a mulher adúltera, Cristo disse: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos de coração por me acompanharem nessa meditação, nessa reflexão. Que todos vocês tenham um excelente dia abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Amém.